lição dessa noite está, como já foi dito pelo Jânio, no capítulo 4, Reencarnação e Ressurreição, e que Allan Kardec faz uma comparação entre aqueles que acreditam que a reencarnação separa os espíritos, porque essas pessoas imaginam que em cada encarnação o ser ele vai contrair, ele vai obter novos parentes. Então, segundo eles, diante de várias encarnações, nós teremos muitas mães, muitos pais, muitos irmãos. Mas dizem isso porque desconhecem a lei que organiza, que controla, que trabalha o processo reencarnatório. Segundo o Espírito Emmanuel, ele nos revela que a população total do planeta Terra, entre encarnados e desencarnados, gira em torno de 24 bilhões de espíritos. Então, essa população não aumenta, porque ela já é estabelecida como meta de Jesus fazer com que esses 24 bilhões de espíritos evoluam. Muitos afirmam que, e há tem dados de estudiosos, que através desse processo de transição, que segundo alguns estudiosos, iniciou em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos, que muitos espíritos deixarão a Terra e irão para mundos inferiores ou no mesmo patamar que o nosso planeta. Mas acontece que esses espíritos não serão abandonados. Um dia, quando eles alcançarem o nível de humildade e de autocontrole e começarem a desenvolver o trabalho do bem, eles retornarão ao planeta Terra e continuarão esse processo evolutivo junto com os seres que eles amam. Então, a reencarnação, ao contrário de separar os espíritos, ela os une cada vez mais. Quem teve a oportunidade de ler o livro publicado por Jorge Damas Martins, Um Amor em Muitas Vidas, ali nós vamos ver um caso muito interessante de um companheiro que vivia em Belo Horizonte, César Bournier. O César Bournier era alto funcionário da Fazenda Estadual Mineira. E em 1932, se não me engano, o filho dele, de 6 anos, Cezinha, desencarna repentinamente. E o César ficou totalmente destroçado, não queria mais saber de viver, não pensava em outra coisa a não ser morrer para reencontrar o filho amado. Só que os amigos, percebendo aquela situação de extremo sofrimento, o levaram a Pedro Leopoldo. E eles chegaram um domingo à tarde e foram perguntando aonde que ficava a residência de Chico Xavier. E uma pessoa disse para ele: olha, a casa mais pobre e o homem mais feio é ele. A casa mais pobre que você encontrar e o homem mais feio é Chico Xavier, né? E eles seguiram o endereço, a Avenida São Sebastião, e quando eles estavam chegando próximo a essa casinha, que depois se transformou no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, lá estava o Chico na porta. Ele disse assim: César, pode chegar, nós não estamos acostumados a atender aos domingos. Vejam que ele estava iniciando ainda, depois ele não teve mais folga, nem domingo. Mas Emmanuel está me dizendo que o seu caso é de muita dor e nós vamos abrir uma exceção. E o César, então, sentou-se junto à cabeceira onde ficou o médium, ao lado esquerdo do médium, seu irmão José Xavier, e os companheiros sentaram nos outros lugares do banco, porque era uma mesa muito simples, bancos de madeira, uma casa que realmente todos transpiravam simplicidade ali. E ele falou
que o Chico começou a escrever com uma velocidade incrível. Ele começou a pensar, está vendo que não vai sair nada daí com esses garranchos? E de repente ele viu o nome dele surgir no papel, César Bournier, quer dizer, não é um nome comum. E ele chegou em Pedro Leopoldo e não disse o nome dele para ninguém. E no final, mais de 30 páginas de psicografia, uma mensagem de Emmanuel dizendo que o filho dele estava bem e que ele precisava frequentar o Espiritismo por causa da mediunidade dele que estava iniciando, despontando naquele momento. E ele então começa a frequentar aquele ambiente acolhedor de Pedro Leopoldo e consegue então um contato mais íntimo com seu filho, que ele identificou que na Revolução Francesa o César Bournier foi Danton, um dos 3 que patrocinaram a Revolução Francesa, e que o Cezinha naquela ocasião era sua esposa, muito amada, se não me engano Luzia o nome dela. Então por isso que aquele amor era tão forte entre os dois, mesmo ele tendo reencarnado como filho do sexo masculino, mas era uma alma gêmea, né, entre aspas, que nós sabemos que no sentido profundo esse termo não existe. Então por isso ele passou a saber, através daquela comunicação e de outras revelações, quando ele também soube que aqui no Brasil ele foi Garibaldi, uma de suas encarnações. Então por aí nós podemos perceber que a reencarnação não separa os espíritos, pelo contrário, ela vai fortalecendo esses laços afetivos, porque nós estaremos sempre voltando com aqueles espíritos mais chegados. Mas a lei de amor determina que nós não poderíamos ficar para sempre somente convivendo nesse círculo estreito e pequeno da família consanguínea. Então a nossa família vai se ampliando, vai se fortalecendo, vai crescendo a cada nova oportunidade reencarnatória. E aqueles que partem não se separam jamais. Divaldo Pereira Franco nos conta que ele, adolescente, mais ou menos na década de 30, ele estava em casa com os pais analfabetos, e os irmãos já haviam saído para o colégio, outros para os seus trabalhos na parte da tarde, e chega um carteiro. E o carteiro então trazendo naquela época um telegrama. E ele então abre o telegrama e lê para os pais. E dizia laconicamente, porque o telegrama era muito caro e as palavras eram resumidas naquela época. Os artigos eram suprimidos, os artigos definidos. Então dizia assim o telegrama: Nair suicidou-se. A mãe ficou sem falar. O pai não expressou a mínima, seu semblante não expressava a mínima emoção também. E ela disse assim: leia novamente. E ele leu: Nair suicidou-se. E embaixo vinha o nome do marido. Nair era a irmã mais velha, uma irmã muito querida, que havia se casado com um dos homens mais ricos de Ilhéus, o grande produtor de cacau, e que ela prometera que ajudaria todos os irmãos a concluírem seus estudos e se tornarem homens de bem. Naquela época, um homem de bem era aquele que alcançava um bom emprego e que conseguia ter uma boa condição financeira. Mas o telegrama cortou totalmente essas esperanças. E ele então os anos se passaram, e no ano de 1945 ele estava no seu primeiro emprego em Salvador. Ele saiu da cidade onde ele morava, do interior da Bahia, Vitória da Conquista, e foi para Salvador, conseguiu um emprego numa empresa de seguros. Estava muito feliz
porque ajudaria os seus pais, dando-lhes uma condição melhor. Quando, em agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial termina e as empresas se viram num momento muito difícil e foram obrigadas a demitir as pessoas. E ele, como ele só tinha uma semana, foi o primeiro a receber o bilhete, né, de dispensa. E naquele momento ele se sentiu tão frustrado e começou a pensar que ele era incapaz por ter perdido o emprego. E o primeiro pensamento foi de suicídio. E ele então vai, escreve um bilhete, coloca no bolso da camisa e segue em direção ao elevador Lacerda. Naquela ocasião era o local preferido para os suicídios, porque nós sabemos já pela experiência que quando uma pessoa comete o suicídio em algum lugar, é necessário que se faça um trabalho de evangelização profundo para que aquele espírito seja recolhido, porque senão o sofrimento dele, porque ele fica naquele local apegado, ele pode induzir outras pessoas ao suicídio também. E não foi por outra que naquela ocasião muitas pessoas se jogaram no elevador Lacerda, que deve ter aproximadamente uns 80 metros de altura. E o Divaldo disse que caminhando para o elevador Lacerda, ele não conseguia enxergar direito, mas ouvia uma voz que lhe dizia: vem, você não vai sentir nada, esse sofrimento vai acabar, vai passar rapidamente. E ele então sobe o elevador Lacerda e lá em cima, no momento em que ele ia se atirar, a irmã dele aparece, a Nair, em frangalhos. Isso já haviam passado mais ou menos uns 20 anos que ela havia cometido suicídio. E quando ele viu a irmã naquele estado, ela disse: Ti, que ela chamava ele, né, pelo apelido, não faça isso, pelo amor de Deus, veja como eu estou. E ele então desmaia. Quando ele acorda, ele contou que estava numa sala muito iluminada e muitas pessoas vestidas de branco. E ele disse assim: será que eu estou no reino dos céus? Olha, coitado, ele disse: como era um ignorante. Aí o médico disse: não, você está no hospital municipal mesmo, você só teve um desmaio. E ele então voltou para casa, mas daquele dia em diante, a irmã dele passou a aparecer todos os dias. E ela, conversando com ele, contou o motivo do suicídio. Estava em casa, certa manhã, quando uma amiga, entre aspas, disse que o marido dela estava vivendo uma situação extraconjugal. E disse até onde morava a provável amante. E ela foi até a residência para tirar limpo, para confirmar se realmente era verdade. E ela, lá chegando, obteve a confirmação. E ela, que era uma pessoa extremamente calma, muito humilde, estava com uma sombrinha na mão e desferiu uma surra de sombrinha na provável amante do seu marido. Retornou para casa e, muito chateada com ela mesma, tomou mercúrio com arsênico e teve morte quase instantânea. E logo depois que ela cometeu o suicídio, ela provocou uma ruptura, uma lesão muito grande, no sistema digestivo. Toda essa parte ficou destruída. E ela, depois de quase 20 anos ou 22 anos, ainda sofria aquelas dores atrozes. E ele então ficou sabendo, os anos se passaram, quase 30 anos depois ele estava já na Mansão do Caminho, quando, dias antes, ele recebeu a presença da mãe dele, que já havia desencarnado, e disse para ele: Di, a sua irmã aí vai reencarnar. E ele disse: mãe, aonde ela vai reencarnar? Ela disse: aí em Salvador.
e eu vou conhecê-la. Ela disse, vai, você vai ter a oportunidade de conhecê-la, mas não atrapalhe a reencarnação dela. Dias depois, ele estava na mansão, quando o porteiro chega e diz, seu Divaldo, tem uma senhora no portão que está muito mal, mas é pele e osso, e ela está com um embrulho, segurando o embrulho, são trapos, né? Panos, trapos de pano no peito, eu não sei o que é aquilo. Aí o Divaldo disse, mande ela entrar urgente, que ela deve estar com fome. E quando ela entrou, o Divaldo foi conversar e viu que a situação dela era de extrema miséria, e a levou para a enfermaria, para que ela recebesse o soro, porque ela estava realmente muito debilitada. E enquanto ela ia tomando o soro, ele levantou aqueles panos e era uma criança. Essa criança tinha o aspecto de 2 a 3 meses, mas já estava com 2 anos, mas tão magra. E ele perguntando que criança era aquela, quando a mãe dele aparece e diz, olha a Anaíra aí, mas não vá atrapalhar a reencarnação dela. E ele disse assim, mas como é que vocês estão nesse estado? Ela disse, nós moramos no lixão. E o nosso almoço quase diariamente é papelão. Papelão, isso é. Eu coloco a água para ferver, coloco algumas pitadas de sal, pego o papelão, pico e coloco junto com aquele restinho de arroz que eu consigo. É o que tem nos alimentado. O Divaldo chorou quando viu aquilo. Quando viu a indiferença das pessoas, numa cidade em que todos pensam somente em si. A maioria, não vamos dizer todos, né? Porque graças a Deus muitos, alguns, melhor dizendo, já pensam nos outros. E ele então, conversando com ela, perguntou, qual o nome dela, da criança? Ela disse o nome dela, Nair. Ele disse, mas Nair, ele já sabia que era irmã. Mas Nair, com tanto nome aí, Maria, Joana, ela disse, porque foi um anjo que apareceu em sonho, eu estava grávida, e esse anjo tinha os olhos bem verdes, pareciam 2 esmeraldas, era a mãe dele. E ela me disse, estou lhe entregando o meu tesouro, não deixe ela morrer. E ela começou a chorar, porque ela disse, eu não vou dar conta da promessa que eu fiz. Ele disse, não, fique tranquilo, vocês não vão morrer não, porque a partir de hoje, vocês pertencem à mansão do caminho. E ele conseguiu um quartinho para ela morar com a Nair, e elas começaram a frequentar, receber ajuda e alimento, né? E certo dia ele vinha caminhando, quando ele ouviu aquilo, Didi, Didi. Ele olhou e era a Nair. E ela tinha um problema na fala, porque inclusive aquele lábio leporino, né, por causa do problema que foi causado no perispírito, com o veneno. E só quem chamava ele de Didi era Nair. Os outros chamavam ele de Didi, Di só, e ela chamava de Didi. E ele foi, pegou ela no colo e ela disse assim, eu sou a Nair. Ele disse, eu sei que seu nome é Nair, ele fingindo, né? Não, mas eu sou a outra Nair que voltou. E ela perguntou assim, eu vou viver muito? Ele disse, não sei, só Deus sabe. Com 8 anos, ela teve uma pneumonia e desencarnou. Era só uma reencarnação para iniciar o processo depois, porque a mãe dele retorna e diz, agora ela vai voltar, mas você não vai ter mais contato com ela, porque agora ela vai resgatar os 33 anos que ela jogou fora. Então, vejam como reencarnação, e o tema dessa noite, que foi aqui trazido, né, pelos companheiros do grupo, tem muito a ver. Lá nos Estados Unidos da América do Norte, na década de 40, um jovem atlético, exímio jogador de beisebol, estudante universitário cursando medicina, ele passou por uma experiência de saúde e foi procurar esclarecer e compreender o problema que estava com ele. E foi recebido na década de 41, no ano de 41,
do século passado, por uma médica muito extrovertida, que começou a conversar. Médica naquela época era coisa rara. E ela então pede uma bateria de exames, e ele então vai, providencia aqueles exames todos, e no dia do retorno ela já não estava tão brincalhona, e disse para ele, Paul, o nome dele era Paul Scott, Paul, quais são os seus planos para o futuro? Ele disse, doutora, com 18 anos, cursando medicina, pertencendo a uma família economicamente muito bem acumulada, eu só posso ter planos de alegria e de bem-estar para o futuro. Ela disse, eu sinto muito, mas seus planos morrem aqui. Ele disse, por quê? Porque você é portador de hanseníase. Dizer naquela ocasião que alguém era portador de hanseníase era o mesmo que dizer na década de 80 que alguém era soro positivo. Não tinha remédio. Entravam nas colônias e não podiam nem voltar em casa para se despedir. Tinham que ir direto para as colônias. Eu tive a oportunidade de conviver alguns anos lá no Rio de Janeiro, na colônia do Curupaiti, em Jacarepaguá, e aqueles que chegaram lá, né, mais ou menos nessa época, eles diziam que na entrada do portão da colônia tinha uma frase que dizia assim, aqui morrem todas as esperanças. Porque a única saída é pela porta dos fundos, que era o cemitério. Não tinha medicamento. Eles iam ficando mutilados, cegos, até desencarnar. E o Paul não teve tempo de voltar em casa, escreveu uma carta e viajou 11 horas de trem e mais 2 horas de ônibus, porque os rancenianos já não eram mais atirados no vale dos imundos, mas as colônias ficavam muito distantes da sociedade, para que eles não vissem, não tivessem contato com o tamanho sofrimento. Era muito melhor esconder-os separados. E o Paul ali começou, durante 2 anos, amargando a enfermidade, até que surge a grande esperança, a sulfa, o bisavô do antibiótico, podemos dizer, e foi testado primeiramente nos rancenianos. E ele se ofereceu, lógico, não tinha futuro, e com alguns meses ele ficou curado. Mas as marcas permaneceram no seu rosto. Ele recebe alta e quis fazer uma surpresa aos seus pais. Ele ficou imaginando, chegando em casa sem ninguém saber, a mãe se atirando nos seus braços, emocionada, e ele toma aquele mesmo trem que o levou à colônia e percebeu uma coisa muito estranha. Apesar do trem estar cheio, o banco que ficava ao seu lado continuava vazio. Ninguém sentava. Ele teve fome, foi no vagão restaurante e o garçom não deixou ele entrar. E ele disse, mas eu estou com fome. Ele disse, leprosos aqui não entram. Ele disse, mas eu não sou leproso, eu sou ranceniano, estou curado, tenho um atestado médico. Ele disse, não quero ver. Uma vez leproso, sempre leproso. Se você insistir, eu lhe atirarei do trem para fora. Como ele não era de briga, voltou e viu que o lugar continuava vazio. E descobriu uma doença pior do que a hanseníase, o preconceito. Porque para a hanseníase já havia remédio, o preconceito não, é muito mais difícil. E ele então chega em Nova York às primeiras horas da manhã de um domingo e vai até a residência, que era um palacete imenso, e toca a campainha, e depois de alguns minutos vem a governanta, muito mal-humorada, e diz, meu senhor, hoje é domingo, nós não damos esmolas, volte amanhã, segunda-feira, que o senhor receberá ajuda. Ele disse, mas minha senhora, não quero esmolas, eu quero falar com a dona fulana, a mãe dele. Mas ele não queria se identificar. Ela disse, mas hoje é domingo, eles estão dormindo até mais tarde. Ele disse, mas pode chamá-la que ela vai ficar muito feliz ao me ver. E depois de alguns minutos veio uma senhora muito irritada e ele reconheceu que era a mãe. E ela disse, meu senhor, a governanta já não lhe disse que hoje nós não damos esmolas? Ele disse, mãe, a senhora não está me reconhecendo.
Aí os olhos dela se arregalaram. Pô, é você? Sim, mas sou eu, estou curado, voltei. Ela disse, mas você não podia voltar. Ele que esperava a mãe se atirar nos braços dele. Mas por que, mãe? Aí disse, chega o pai também, muito furioso, porque era acordado cedo. Mas por que vocês fizeram isso? Porque nós declaramos você morto e você morreu. Mas por que, mãe? Porque a sua irmã vai se casar com o filho do homem mais rico de Nova York, talvez dos Estados Unidos. E se ele souber que a irmã vai se casar, que a irmã tem um irmão que é ranceniano, não haverá casamento. Aí o pai disse, entre e fique lá no sol, não saia de jeito nenhum. E durante a semana inteira ele recebia refeições. No sábado, quando ele acorda, tinha uma carta. E dizia assim, ou estamos nos mudando para outro estado. Não vamos dizer onde é, para que você não venha atrás. Essa casa fica para você e uma conta no banco também, que vai garantir muitos anos de tranquilidade. Mas não nos procure mais. Se você vier, nós daremos parte à polícia, como chantagista. Naquele momento, tudo aquilo que estava represado veio à tona. Um choro. Primeiro pensamento, suicídio. Aí ele vai para uma avenida bem longa, bem grande, bem movimentada, e numa manhã de sábado, e ele então fica esperando o ônibus. Quando o ônibus vinha chegando, ele ia se atirar quando o símbolo da igreja toca. Ele se volta e o ônibus passou. Ele ficou muito chateado, mas resolveu ir até a igreja. E lá chegando, era uma igreja católica, diferente da sua, que era evangélica. E ele então vai à igreja vazia e senta nas primeiras cadeiras e vê Cristo, uma imagem muito grande. Na igreja evangélica era uma imagem, não é? Pela primeira vez ele estava vendo uma imagem de Jesus crucificado. E ele ali chorou, toda a mágoa. Quando ele levanta os olhos, ele viu uma tabuleta que dizia, o bispo Fujojin é amigo dos rancenianos. Aí ele deu um sorriso de deboche, de mais ranceniano tem amigo, não tem nem família, quanto mais amigo. Mas ficou curioso e foi até o padre, pediu o telefone do bispo, ligou, marcou uma entrevista que seria no outro sábado, e aquela semana foi uma semana de sofrimento. Quando chegou o sábado, a entrevista era às 4 horas, às 10 horas da manhã ele já estava lá. Ficou dando voltas, até chegar às 4 da tarde. O bispo recebeu muito bem, deu a ele conselhos que ele deveria trabalhar, porque enquanto ele estivesse trabalhando, ele não teria tempo de ficar pensando no seu sofrimento, e disse que ele não deveria ficar chorando, porque ele tinha Deus, que é um grande amigo, Jesus, que é o nosso irmão maior, e agora ele também, o bispo, é o seu novo amigo. E ele volta agradecido. No domingo ele compra os jornais e faz algumas entrevistas e passa no emprego. Um emprego muito bom. E viu que o bispo tinha razão. Durante o dia ele não se lembrava de nada, mas à noite, e o bispo disse, volte a estudar à noite, encha o seu tempo à noite também. E ele então começou a fazer tudo isso, mas um fato curioso. Todo dia, na hora que ele ia pegar o metrô, uma jovem loira, muito bonita, não tirava os olhos dele. E ele, muito tímido, ele baixava e ficava imaginando que fosse por causa das cicatrizes, não é? Até que um dia ela entra junto com ele. Isso é coisa de mulher. Né? E sentou do lado dele e começou a conversar. E disse, puxa cara, o que foi no seu rosto? Ou foi desastre de carro ou foi rancenias. Ele disse, foi a segunda. Mas ela disse num tom de tanta brincadeira que ele não se ofendeu. E ali nasceu uma forte amizade. Ela disse para ele que ia se casar no final do ano. E conversavam até que um dia ela o convidou para almoçar. E no almoço ela disse para ele, pô, você gostaria de tirar essa cicatriz do rosto? Ele disse, gostaria muito. Ela disse, pois é, há um ramo da medicina agora, novo, que se chama cirurgia plástica, e que os cirurgiões eles retiram qualquer cicatriz.
Ele disse: bem que eu gostaria, mas deve ser muito caro. Ela disse: mas só que eu tenho uma amiga que o esposo é cirurgião plástico. E você sabe, o pedido de uma esposa, o marido não vai recusar. E ela então consegue a cirurgia, ele faz e obtém êxito. A princípio, no dia que tirou as ataduras, o rosto estava muito inchado. Ela disse: sim, doutor, ficou pior. Ele disse: não, é porque as cicatrizes ainda não desincharam, não é? Os pontos ainda não foram tirados, mas depois vai ficar perfeito. E realmente ficou. E no dia em que ele tirou todos os pontos, ela disse: bom, agora nós vamos nos separar. Ele disse: por quê? Você já vai se casar? Ainda não chegou o mês. Ela disse: não, eu desmanchei o noivado. Por que você desmanchou? Porque eu descobri que não amava meu noivo, que eu amo você. Mas se você ficar comigo, vai ser por gratidão. E não é um bom sentimento para um matrimônio. Ele disse: não, eu também amo profundamente você, desde o princípio, mas não quis intervir porque você disse que ia casar. E eles então se casam e se tornam muito felizes. Não é história de livro, é um caso verídico que ocorreu nos Estados Unidos, contado pelo Divaldo. Aí eu pergunto: se ele se suicidasse, não reencontraria Elizabeth, seu grande amor. Então, que nessa noite possamos refletir na reencarnação, que é o grande processo de libertação de todos nós, seres em expiação nesse planeta de dores, mas também de muita felicidade. Que Jesus nos abençoe.